Mentes brilhantes, mentes treinadas. Desvendando o fascinante mundo da mente humana. Augusto Cury. Muitas pessoas vivem em sociedades livres, mas são escravas de suas emoções. Todos querem ter uma mente saudável, regada ao prazer, livre, segura, resiliente, criativa, mas frequentemente deixam sua mente solta, sem gerenciá-la e protegê-la. Mentes tímidas, agitadas, imaturas, pessimistas, amedrontadas, flutuantes, depressivas são consequências desta falta de gestão e proteção. Este livro aborda temas psicológicos, educacionais, sociológicos e filosóficos, utilizando a teoria da inteligência multifocal, que o autor desenvolve há mais de 25 anos. Introdução. O ser humano é a única espécie dentre milhões na natureza que tem a capacidade de pensar, tem consciência de si mesma e possui a habilidade de escrever sua história. Um privilégio sensacional. Mas será que você tem escrito uma história que te faz livre ou prisioneiro? Augusto Cury tem ferramentas acessíveis para todas as pessoas, dos mais diversos países, status sociais e culturais, contribuindo para conseguirem gerenciar as suas próprias mentes. Ser autor de nossa própria história é o nosso mais solene direito e o nosso mais importante desafio. O amor inteligente. Se formos pouquíssimo racionais e muitíssimo emocionais, teremos muitos problemas e viveremos em sofrimento, pois construiremos nossos próprios conflitos. Qualquer coisa nos fará sentir medo, fatos que ainda não aconteceram nos farão ansiosos. Nos angustiaremos por causa das críticas e opiniões dos outros. Se não tivermos os alicerces da razão no amor, será gerada uma superproteção que, por sua vez, asfixiará a criatividade, bloqueará a capacidade de lidar com desafios e vai repreender a determinação. O amor não será inteligente, ele será intenso, mas agressivo, forte, mas controlador, doador, mas cobrador. Esse amor não inteligente é desfocado e dificulta o aprendizado, diminuindo a capacidade de fazer boas escolhas. Por outro lado, se formos pouquíssimo emocionais e muitíssimo racionais, pouco amaremos, quase não nos entregaremos e praticamente nunca sonharemos. Seremos sem brilho, ainda que sob os aplausos sociais, miseráveis, ainda que com elevadas somas de dinheiro, imaturos, ainda que com notável cultura acadêmica. Acabaremos tendo uma vida cheia de tédio, sem muitas surpresas, não conquistando, de modo previsível, sem criatividade. O amor necessita encontrar o equilíbrio entre a emoção e a razão. Correr riscos é importante, mas tendo sempre a consciência das possíveis consequências. É preciso se entregar, mas sem esperar o retorno a todo custo. O amor inteligente fundamenta a saúde psíquica, amplia os horizontes intelectuais, liberta o imaginário, promove a arte de se interiorizar, refina a capacidade de observar. Quem não tem amor julga muito e perdoa pouco. É fraco em abraçar, mas forte em excluir. É devagar em se doar, mais rápido em dar as costas. As pessoas não percebem, mas clamam desesperadamente pelo amor, igual ao sedento que no deserto procura por água, mas não sabe quando poderá encontrá-la. O amor inteligente discursado pelo mestre dos mestres. A frase amar o próximo como a ti mesmo demonstra a excelência do amor. Essa instrução é como dizer: quem não tiver um caso de amor consigo, jamais amará profundamente as pessoas com as quais se relaciona. Quem pune a si mesmo não será tolerante com os outros. Quem se cobra demais será muito exigente com os outros. Quem trabalha em excesso não respeita o sono e nem os seus finais de semana. E dificilmente vai ensinar a quem ama relaxar. Ou seja, será um propagador de ansiedade. Como poderá ser generoso quando não cuida nem de si mesmo? Quem despreza sua saúde psíquica e seu bem-estar, pune quem ama por não saber o quanto é amado. Quem enterra seus próprios sonhos, mesmo sem perceber, acabará sepultando os sonhos dos outros. Quem não chora dificilmente dará um ombro para os outros chorarem. O verdadeiro amor dá ânimo e incentivo aos que estão perdendo, encoraja os que tiraram as piores notas. O amor dá tantas chances quanto forem necessárias, mesmo em meio a decepções. Quem tem um amor inteligente estimula o pensamento crítico,
para formar cidadãos conscientes que encaram a vida como uma superoportunidade imperdível. Quanto mais o ser humano aprender a amar, mais simplicidade ele vai buscar. Mentes treinadas. Quem não conhece o amor inteligente, mesmo que tenha recursos para comprar o que quiser e quando quiser, viverá como um pedinte, desfrutando apenas de migalhas de afeto, sentido de vida e tranquilidade. Vai mendigar o prazer, a amizade, a ternura. Será um gigante por fora, mas um pequenino tímido por dentro. A quem quiser aprender a amar, é necessário, em primeiro lugar, enxergar que não existe destino. O destino frequentemente é uma questão de escolha. Sim, há fatos e circunstâncias que não controlamos. Se você acreditar em destino, acabará se tornando um conformista, alguém que só reclama e não um líder com a capacidade de transformar as ameaças em oportunidades, os erros em acertos, as lágrimas em sabedoria. Em segundo lugar, é preciso treinar a sua emoção para sentir prazer em fazer os outros felizes. Terceiro, é necessário obter a habilidade de observar o que as palavras e o que as imagens não declaram. É preciso aprender a sentir mais do que pensar e ouvir mais do que falar. Quarto, não se pode viver cheio de orgulho. É preciso traduzir a sua sensação de heroísmo e reconhecer que é falho, buscando a humildade. Quinto, deve-se conhecer a arte de pedir desculpas e a arte de desculpar. E, acima de tudo, é preciso aprender a se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Relacionamentos saudáveis não requerem pessoas perfeitas, mas que ambas as partes reconheçam as suas falhas, peçam perdão sem medo e recomecem uma nova oportunidade. O amor inteligente destrói a autossuficiência e faz brotar a dependência nas pessoas. Quando procuramos pessoas perfeitas para amar, é melhor vivermos sozinhos, porque elas não existem. Se você não tiver a capacidade de revelar os seus sentimentos, as chances serão grandes de levar para o túmulo os seus melhores tesouros. Mentes despreparadas. Choramos ao nascer, sem compreender o mundo em que entramos. Morremos em silêncio, sem entender o mundo do qual saímos. Para se tornar um especialista em orgulho, basta estar vivo por um dia, mas para se tornar um especialista em humildade, é preciso aprender enquanto viver. Todas as pessoas, dos mais diplomados aos alunos, deveriam se portar como uma criança curiosa diante de todos os mistérios da mente humana. Existem pais que, considerados cultos pela sociedade, não admitem ser criticados por seus filhos. Eles pensam no lugar deles, não podem ser alcançados. Ao invés de elogiar o questionamento de seus filhos, mandam as crianças, por diversas formas, calarem a boca. Existem professores que, ao serem criticados por estudantes, dizem: "Você não entende nada, me respeite", silenciando a voz deles, e assim acabam por destruir a ousadia, a arte de observar e a capacidade de pensar antes de reagir. Quem usa o poder para dominar os outros e não para libertá-los, não é digno dele. Quem diminui os outros através do seu conhecimento, não é digno da sabedoria. Os sábios têm a consciência de que não sabem de quase nada. Já os que não têm sabedoria, têm consciência apenas do quanto sabem. Se você parar para pensar um pouco sobre como a mente funciona, ficará perplexo. Você nunca mais será o mesmo. Entenderá como respeitar quem pensa diferente, inclusive quando os pensamentos produzidos forem considerados incoerentes ou irracionais. Cada ser humano possui uma mente tão fascinante que não é mais um número na multidão, mas uma estrela no teatro da vida. Um morador de rua e o presidente do país, um trabalhador braçal e um ator de Hollywood têm a mesma profundidade intelectual e merecem o mesmo respeito. Quem vive somente admirando e desejando uma outra pessoa, como por exemplo uma celebridade, não conheceu a sua própria sofisticação e capacidade intelectual. Está perdendo a sua própria identidade. Mentes que se conhecem. Talvez você possa pensar que nunca acertou grandes alvos na vida, mas ao construir um pensamento, seja ele brilhante ou estúpido, acertou alvos incríveis no pequeno e infinito mundo da sua psique. Uma resposta forte para o motivo de cometer loucuras é que as pessoas não são equipadas educacionalmente para conhecerem a si mesmas e desenvolver a autocrítica. Como seres pré-históricos, as pessoas usam o pensamento para descobrir o mundo que as cerca, mas quase não usam para conhecer o mundo que são.
É mais do que necessário que saiamos da era das escolas informativas e entremos na era das escolas de inteligência. O futuro da humanidade depende de pessoas maduras, que possuam um eu lúcido e desenvolvido, que busquem conhecer a si mesmas, e para isso é necessário desenvolver e trabalhar. 1. A interiorização. 2. A observação. 3. A proteção da emoção. 4. O pensar antes de reagir. 5. A empatia. 6. O expor e não impor as ideias. 7. A solidariedade e a tolerância. 8. A capacidade de suportar dificuldades e manter a integridade. 9. A investigação das causas da ansiedade. 10. O questionamento dos motivos da insegurança e dos medos. 11. Discutir a timidez, o pessimismo e o sentimento de incapacidade. E entender que não existem pessoas burras ou desinteligentes, mas pessoas que não desenvolveram suas habilidades, pois todos as possuem. 12. O abrir a mente e pensar em novas possibilidades. 13. Ter a consciência de que não existem mentes perfeitas. Todas as pessoas têm seus fantasmas. Se não for possível destruí-los, é necessário então domesticá-los. É muito provável que a maioria das pessoas não desenvolveu nem 10% dessas funções da inteligência. A educação, que nos arremessa apenas para fora, para conhecermos desde os elementos do imenso espaço até os do pequeno átomo, bloqueia o desenvolvimento da compaixão, da solidariedade, do altruísmo, da generosidade, produzindo assim controladores, irritadiços, intolerantes, estressados e insensíveis. Somos todos mais iguais do que pensamos quando o assunto é o funcionamento da mente. Pertencemos todos à mesma família humana fascinante. Classificamo-nos, discriminamo-nos e excluímo-nos não pela notável inteligência, mas pelo nosso superficialismo intelectual. Os psicopatas podem ser simpáticos, carismáticos e ter um ótimo nível de conhecimento acadêmico, mas o que lhes falta, e muito, é a inteligência psíquica. Você tem procurado penetrar nas trajetórias do seu próprio ser e conhecer minimamente quem você é. Você se fascina com a construção das ideias e das imagens mentais que ocorrem em sua mente? Quem não caminha dentro de si mesmo, ainda que se perca num emaranhado de dúvidas, sempre vai se aprisionar em seu feudo, território social ou religioso, e no universo dos seus preconceitos. Quando não se conhece pelo menos um pouco a própria mente, isso é um problema, pois muito provável é que, mesmo que não fira os outros, frequentemente acabará ferindo a si mesmo. A sociedade em que vivemos pode até ser livre, mas o complexo de inferioridade, a autopunição e a timidez têm aprisionado inúmeras pessoas. Sem a consciência existencial, não seríamos capazes de ler um livro, de entender a posição de nossos braços, pernas, nem o ambiente onde estamos. Sem ela, seríamos átomos errantes, animais irracionais que perambulam pelo traçado do tempo sem compreender e construir a própria história. Mentes agitadas. Somos uma usina de pensamentos. Existe o fenômeno do alto fluxo e ele é como um gestor auxiliar do eu. Diariamente, ele lê a memória milhares de vezes, até mesmo enquanto dormimos, e produz diversos pensamentos, personagens, imagens mentais, ambientes e etc. Não paramos de pensar, criar e imaginar em nenhum momento. Através do alto fluxo, viajamos ao passado e imaginamos o futuro. Você, ao analisar a sua mente, não fica atônito perguntando-se de onde vêm tais pensamentos, como surgiu essa ou aquela ideia ou fantasia. A construção mental é como um filme que nunca é interrompido. Isso nos gera inspiração, entretenimento, distração e motivação. Daí é que vem a imaginação fértil das pessoas, mas nem tudo nesse fenômeno é bom. Os acidentes psíquicos produzidos pelo alto fluxo. Quando o alto fluxo passa pelos traumas, ele acaba produzindo fobia, medo, insegurança, ansiedade, inveja, obsessão e raiva. Por exemplo, quando lê um trauma com animais ou insetos, é capaz de transformar um pequeno e inofensivo inseto, como uma barata ou borboleta, num dinossauro ameaçador. O pior acidente que o alto fluxo pode acabar causando está na leitura da memória acelerada e desenfreada. E ainda para piorar a situação, sem a gestão do eu. Quando o eu é um gestor frágil da construção dos seus pensamentos, o fenômeno do alto fluxo deixa de ser um gestor auxiliar
e passa a ser o gestor principal do filme da nossa mente. E, nesse caso, pode gerar a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, uma usina de preocupações e, assim, transformando a psique num poço sem fundo de estresse. Não administrar a construção dos pensamentos é algo tão grave quanto deixar um carro sem direção ou um avião sem plano de voo. As consequências da SPA. Qual é o resultado da SPA? Dores musculares, dores de cabeça, queda de cabelo, gastrite, taquicardia, corpo cansado, falta de ar. E não apenas esses sintomas psicossomáticos, mas também relevantes sintomas psíquicos, como ansiedade, irritabilidade, impaciência, insatisfação crônica, baixa concentração, esquecimento. Bilhões de células em nosso corpo estão suplicando por meio de sintomas para que venhamos a mudar o nosso estilo de vida. Devemos pensar e nos preocupar menos, relaxar e ter mais prazer, não destruir os nossos finais de semana. Mas quem está ouvindo a voz do corpo? Muitas vezes o esquecimento corriqueiro já não é um problema em si, mas a maneira de o cérebro se proteger, já que o eu não é um bom gestor de pensamentos. Assim, o cérebro acaba bloqueando instintivamente a memória, para pensarmos menos bobagens e sofrermos menos por antecipação. Gerir pensamentos não é fácil, mas temos algumas ferramentas para superar ou amenizar a SPA. 1. Faça micro-relaxamentos durante o dia. 2. Contemple a beleza nos pequenos estímulos da vida diária. Abraço, beijo, elogio. Se entregue mais a isso. 3. Invista em sonhos, naquilo que não irá trazer lucro financeiro, mas benefícios para a emoção. 4. Considere a cama como um local sagrado, então jamais leve problemas para esse espaço. 5. Considere os fins de semana invioláveis e, portanto, nunca utilize esse tempo para trabalhar. 6. Treine o seu eu para não sofrer antecipadamente. 7. Treine o seu eu para criticar cada pensamento perturbador, cada preocupação desnecessária, imagem mental angustiante ou cada ideia tola. 8. Treine o seu eu para duvidar contra o coitadismo, o conformismo, a autopiedade ou autopunição. 9. Recicle e ressignifique a falsa ideia de que só terá qualidade de vida depois que resolver todos os seus problemas. Problemas nunca deixarão de existir. Problemas são para ser resolvidos e não vividos. Insights. A resolução de problemas deve fazer parte de uma vida de qualidade e sucesso. Não deixe para resolver amanhã o que já pode ser resolvido hoje. Tome o controle da sua mente, não permita que o alto fluxo seja o principal gestor. Faça suas escolhas conscientemente para ter uma vida mais leve. Os sonhos não determinam o lugar aonde você quer chegar, mas produzem a força necessária para tirá-lo do lugar onde está. Neste livro, você aprendeu que as pessoas perdem muito tempo julgando e olhando para a vida dos outros, quando, na verdade, todos somos seres humanos com uma mesma capacidade. Nossas histórias são diferentes, mas as escolhas que fazemos em como encarar os outros e a nós mesmos irão produzir o sucesso ou o fracasso, a alegria ou a tristeza, o foco ou desfoco. Para não deixarmos a vida nos levar, é necessário transformar a nossa visão, ajustar o nosso foco e voltar a sonhar. É possível mudar a nossa história treinando as nossas mentes. Um novo foco, uma nova atitude para ter uma nova vida.